Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aí com um tema que vai pegar fogo. Deus não tem prazer na vida de ímpio. É o tema de hoje. Então vocês observaram o texto? Observaram o texto? Vamos voltar aqui, ó. Deus não tem prazer na vida de ímpio. Então vocês observaram o texto, né? Propositalmente aí, ó, na vida de ímpio. Deus não tem prazer na vida de ímpio e não do ímpio, né? Então está aí, né? De em amarelo. Então observou o texto? O de ali muda tudo. Por quê? Porque no meio evangélico sempre ouvimos dizer que Deus não teria prazer em que o ímpio, né? O ímpio que eles dizem, o ímpio, né? Morresse para que não fosse para o inferno. Então Deus não teria prazer o quê? Na morte do ímpio, em que a pessoa teria que aceitar Jesus naquele momento em que ele estivesse internado de alguma forma. Então teria que pregar para ele o quê? Não ir para o inferno. Por quê? Porque Deus não teria prazer na morte do ímpio. Será que é isso que o texto diz? Então vamos avançar, né? Então, para iniciar, vamos fazer a seguinte leitura, né? De Ezequiel 33, 10 a 11. Vamos ler. Tu, pois, filho do homem, né? Deus falando com Ezequiel. Dize a casa de Israel. Dize a quem? A casa de Israel. Assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Perceberam? Então eles, o quê? Desfalecendo neles, nos pecados, como eles estariam vivos? Eles não estariam mortos? Deus não teria prazer em que morte? Mas vamos entender que o texto é mais amplo, né? Dize-lhes, Deus mandou Ezequiel falar, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Perceberam? Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 10 a 11. Já sabe o que significa esse texto? Vocês já sabem? Porém, antes vamos pedir que se inscrevam no canal, no nosso canal. Ative o sininho aí embaixo, na opção todas, tá bom? Compartilhe, comente e dê também o like. Se quiser dar dislike, aí é com vocês, é com cada um de nós, né? Cada um que estão assistindo aí. Eu sei que a maior parte aí vai dar o like aí, porque realmente estamos trazendo a verdade do Evangelho, né? Mas antes que alguém comece a falar que estamos pregando, tá, o Antigo Testamento, tá? Porque muitos falam, você está pregando o Antigo Testamento. Antes que alguém fale isso, porque estamos lendo um texto, né, do profeta Ezequiel, que falava para Israel no tempo do Velho Pacto, vou dizendo já de cara, tá, que o Velho Testamento não são os livros que estão escritos Velho Testamento.
Quem diz que esses livros são livros do Velho Testamento, são o Velho Testamento, aliás, é a chamada Igreja Romana, tá? E fez a Bíblia do jeito que nós, né, que você conhece. Então, quem é que diz que aqueles livros se trata de Velho Testamento? É a Igreja Católica, a Igreja Romana que colocou assim, e ficou assim, e você pensa que os livros é Velho Testamento. Não, os livros são as Escrituras, tá bom? O Velho Testamento era a lei de Moisés. Então entenda que o Velho Testamento, na verdade, era a lei de Moisés. Ela sim foi anulada, aí sim, tá? Abolida, abrogada. Mas as verdades sobre Deus, tá? Contida nas Escrituras, continuam valendo como verdade. Mas as profecias não foram faladas para se cumprir em nós, nos nossos dias, tá? Mas as profecias foram faladas para se cumprirem em Israel e também entre os gentios dos tempos bíblicos, tá bom? Dos tempos bíblicos até o ano 70 do primeiro século, onde tudo se consumou. As verdades sobre Deus que estão escritas nas Escrituras, né, que as pessoas dizem que se trata de Velho Testamento, feitas no Antigo Pacto, naquele período do Antigo Pacto, tá? E até mesmo sobre as verdades faladas antes do Velho Pacto, ou seja, antes de existir a lei, tá? A lei dada a Moisés, continuam o quê? Verdades hoje. O que Deus falou lá desde o Gênesis sobre a divindade de Deus, sobre o poder de Deus, a soberania de Deus, tudo que diz a Escritura sobre Deus, continua a mesma verdade, não mudou, porque são livros que foram falados naquele período antes da lei e durante a lei, ou mesmo tendo sido falada para Israel, tá? E eu pergunto a vocês, pergunto a todos nós, quais livros eram lidos pelos apóstolos e irmãos no primeiro século? Quais livros? As Escrituras, né? Uma vez que todos os livros que nós, né, que você chama de Novo Testamento, hoje em dia, não existiam nos dias de Jesus, nem no início do apostolado, até o final. Não existiu. Então, durante o apostolado que aqueles livros foram sendo escritos, tá? Lucas estava ainda preparando um rascunho, vamos dizer assim, do que seria o livro de Atos dos Apóstolos. Ele estava começando a juntar as informações. O livro de Atos dos Apóstolos. Então não existiam as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, os chamados 4 evangelhos, tá bom, gente? Então vamos ao tema. Deus não tem prazer na vida de ímpio. Perceberam? Né? Porque eu coloquei assim? Ou Deus tem prazer na vida de impiedade? Deus não tem prazer na vida de ímpio. O que era a morte do ímpio de Ezequiel 33? Que morte era que Deus estava falando? Tinha duas situações lá que vamos entender. Por que você pensa que eu estou pregando um falso ensino? Por quê? Porque que eu digo você, mas as pessoas que pensarem assim, não necessariamente nós que conhecemos a graça. Mas porque muitos pensam, tá, que eu estou pregando uma heresia. Por quê? Porque o sistema religioso, né, ensinou, né, os crentes durante anos, né, a entender Ezequiel 33 de forma que o texto não está dizendo, não é verdade? Agora entenda que o ímpio de Ezequiel 33 era Israel. Veja, o ímpio era o próprio povo de Israel. E quem são os ímpios de hoje? Será que são aqueles que estão lá no carnaval? Será que são aqueles que vão para a danceteria? Será que aqueles que vão curtir um pouquinho um final de semana com os amigos? Eles são ímpios por causa disso? Bom, no passado os ímpios eram o próprio povo de Israel, né, que faziam as maldades, que praticavam as iniquidades. E hoje? Isso significa que nós, povo de Deus, poderíamos também ser ímpios. Não é verdade? Não necessariamente quem está no chamado mundo, né? No mundo que seriam os ímpios. Agora só uma observação. Ora, se a Escritura declara que os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinados,
né? Vamos ler de novo aqui, ó. Ora, se a Escritura declara que os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, até o dia da minha morte, antes de qualquer deles existir. Salmo 39, 16. 139, 16, tá bom? Como Deus não teria prazer, né, em que o meu dia chegasse e de qualquer ser criado por ele, né, qualquer ser vivo, como Deus não teria prazer em que chegasse o dia dele? Não é verdade? Como é que Deus não teria prazer em que eu partisse ou que chegasse o dia que qualquer animal, ser vivente, animal, partisse? Por que Deus teria prazer em me ver definhando, ficando extremamente velho, de maneira, tá, que meus ossos não suportassem o meu corpo, o peso do meu corpo? Deus teria prazer nisso? Ou ele não teria prazer em que eu partisse, chegasse o meu dia? Ou Deus não determinou todos os nossos dias, até o final do nosso, desde que nós éramos embrião ainda? Nesse caso, Deus teria prazer em que meu dia chegasse, não é verdade? Deus não teria prazer nesse dia, que eu chegasse o meu dia de partir, o meu último dia, né, aqui na Terra? Deus teria prazer em minha morte, então, ou não teria? Porque a morte assusta muita gente, mas a morte faz parte da vida. Então Deus tem prazer na vida e na morte, não é verdade? Então vamos explicar o porquê desse tema aparentemente controverso. Vamos explicar. Durante anos e anos, né, pelo menos eu ouvia, tá, minha mãe, e isso foi passado por minha avó para ela, e ela passava para mim. E falava-se, Deus não tem prazer na morte aí física do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A gente vai entender por que se falava isso. Então se falava que Deus não tem prazer que um homem que ainda não aceitou a Jesus, não é verdade, morra. Por quê? Quem não aceitou a Jesus ainda é ímpio para a igreja evangélica. Então, o que minha mãe passava para mim é que Deus não tinha prazer, o quê? Que um homem que ainda não aceitou a Jesus morra, uma vez que nessa condição, naquela condição, ele ainda seria um ímpio, ou seja, homem sem Deus. Não é verdade? E só teria duas condições para ele: aceitar a Jesus e ir para o céu, ou não aceitar a Jesus e ir para o inferno. Ou não é isso que a gente aprendeu? Não é isso que a gente ouvia? Era, né, gente? Então, o que pensam muitos crentes? O que pensam? Isso por força dos ensinos de seus líderes, que temos que pregar. Então, os crentes pensam que nós temos que pregar para que o povo que não é da denominação, tá, que eles dizem que são ímpios, né, para que eles se convertam à religião evangélica, aceitando a Jesus, e eles sejam batizados, participem da denominação e sejam o quê? Fiéis nas reuniões, participando das reuniões, que eles dizem que essas reuniões se trata de culto, não é verdade? Então, é assim. Dessa forma, não irá para o inferno, se o ímpio, né, fizer isso. Uma vez que se tivesse de ir para o inferno, né, Deus não teria prazer em ver um ímpio não convertido nos ensinos evangélicos ir para o inferno, tá? Pelo motivo, tá, de ele ter morrido sem aceitar a Jesus. Não é verdade? Ou não é verdade? Nós ouvimos falar isso, né? Desde pequeno que eu ouço essa história. Na verdade, há um engano em toda essa falácia. Vamos ler o texto de Ezequiel 33 para entender, lembrando que o texto de Ezequiel 33 foi escrito uma profecia para Israel, tá bom? E não para indicar que os crentes atuais devam tentar salvar, tá, o que eles dizem ser ímpios, porque eles dizem, eles estão no mundão, tem que ser salvos, então tem que pregar para ele. Ora, ímpio em Israel não era quem estava fora. Ímpio era quem estava dentro, né? Estava dentro de Israel. E agora? Isso significa que nós também poderíamos estar sendo ímpios, em que Deus não teria prazer
Vai depender se nós quisermos viver na impiedade, né? Na iniquidade. Então, ímpios em Israel eram os que estavam dentro. Ezequiel não estava pregando para o mundo exterior, mas ele estava pregando para o seu próprio povo, o povo de Deus, tá bom? Então leia. E veio a mim, Ezequiel, né? A palavra do Senhor. E veio a mim, a quem? A Ezequiel, porque antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, então Ezequiel estava nessa condição. Deus falava pelos profetas, tá bom, gente? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer, ele será o responsável por ter sido atingido pela espada. Tá bom, gente? Então é aquela questão, né? Hoje em dia Deus envia a espada? Envia, né? Basta nós fazermos o mal, entrar para o caminho do erro, que a espada vem. A polícia, o governo, as autoridades. Então veja, é isso, né? Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, que aí era uma responsabilidade de Ezequiel, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua o quê? Iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia, ou seja, do próprio Ezequiel, né? Ou que fosse o profeta que tinha a incumbência de falar ao povo, né? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Quem? Ezequiel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte, tá bom? Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão, Ezequiel. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, ou seja, fazendo o que não deve, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Em quê? Naqueles pecados. Como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Perceberam? A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Vamos ler de novo aqui, ó. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Então, se ele for justo, mas transgredir, essa justiça dele, que era, e ele deixou, ele não o livrará no dia da transgressão. É isso que está falando. E quanto à impiedade do ímpio, vamos perceber, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quer dizer, ele é justo a vida dele toda, mas
aí ele se confia nisso acaba caindo na iniquidade. Então ele não será livre por isso, tá? Então é isso. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, perceberam? Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, ao ímpio, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória. Contra ele, juízo e justiça fez. Certamente viverá. Quem? O ímpio. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, viverá por eles. Todavia, vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Ezequiel 33, 1 a 20. Vamos continuar avançando no entendimento. Tem duas situações nesse capítulo que acabamos de ler. O Senhor envia a espada contra o seu próprio povo e o justo, ou mesmo o ímpio, certamente morrerão se permanecerem na impiedade. Se o justo, aquele que não faz o mal, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, certamente morrerá. Da mesma forma que o ímpio, aquele que sempre faz o mal, não se converter da sua iniquidade e permanecer na sua iniquidade, certamente também morrerá juntamente com aquele que era justo e confiava na sua justiça e que praticou a iniquidade. Mas, se o ímpio, aquele que vive de fazer o mal, tá, se converter daquele mal e praticar a justiça, certamente viverá. Por isso que eles falaram que não é justo o caminho do Senhor, né? Outra questão que tem nesse capítulo é que a morte do ímpio, que Deus não tem prazer, tá? É que ele desfaleça na iniquidade e não que ele viva na iniquidade. A morte que Deus não tem prazer é na morte do ímpio, ou seja, que ele permaneça nessa morte de praticar a iniquidade. A questão é a seguinte: Deus tem prazer na vida de ímpio ou que ele morra dessa vida? É a pergunta que a gente faz. A questão é a seguinte: Deus tem prazer na vida de ímpio ou que ele morra dessa vida? Mas se ele vai viver até morrer na prática da iniquidade, que prazer Deus tem em que ele viva? Não teria prazer Deus que ele morresse a fim de que cessasse a sua iniquidade? Leia a seguinte passagem e entenda o que é a morte do ímpio, que Deus não tem prazer. Israel era um ímpio. Leia: tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos em quê? Neles, morremos nele. Como viveremos então? Dize-lhes, né? Deus falou para Ezequiel: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 10 a 11. Deus tem prazer na vida ou na morte de ímpio? Deus tem prazer na vida
ou na morte de ímpio? Deus tem prazer que viva ou que morra a impiedade? Certamente, Deus tem prazer em que o ímpio morra da vida de ímpio. Certamente, Deus tem prazer em que o ímpio se converta, morra dessa vida e viva a vida de justo. Deus não tem prazer na vida de ímpio. Deus não tem prazer na vida de impiedade. Justo e ímpio praticando a impiedade, Deus não tem prazer. Então, Deus não tem prazer na vida de ímpio. Deus nunca teve prazer na impiedade, desde o princípio do mundo, nem no velho pacto, nem no novo pacto. Mas quando o texto diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não é que Deus esteja triste porque ele vai para o inferno, né? Uma vez que inferno de fogo não existe. Inferno, na verdade, é sepultura, mundo dos mortos. Na realidade, Deus ele não tem prazer em ter que trazer a espada ao ímpio, seja o justo que confia na sua justiça e que pratica a iniquidade, ou seja o ímpio que continue na impiedade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ter que matar o ímpio. É forte isso agora, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ter que matar o ímpio. Deus não tem prazer em ter que trazer espada ao ímpio. Por isso, era o quê? Constituído o atalaia, a sentinela para tocar a trombeta. Leia. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem, né, dos teus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer, ele será o responsável por ele ter sido alcançado pela espada, que ele mesmo causou isso para ele, né? Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia. Deus está falando com Ezequiel, gente. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, porque Deus falava pelos profetas, né? E lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se o advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livrastes a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 1 a 11. Tem um barulhinho aí que tem um vizinho fazendo um barulho aqui, tá bom, gente? Deus não tem prazer na vida de ímpio. Essa é a verdade. Deus não tem prazer na vida de ímpio. Então que morra a impiedade. Deus não tem prazer em que o ímpio morra por sua impiedade. Deus
não tem prazer que o ímpio morra em consequência de sua impiedade. Deus não tem prazer em ter que trazer espada ao ímpio. Leia: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ezequiel 33, 1 a 4. Então vamos fazer somente abrir um parênteses aqui. Vamos supor que alguém comece a querer andar na vida errada. A espada é a polícia, vamos dar um exemplo, né? A espada é a polícia. A espada é de Deus. Deus constituiu, Deus é quem envia a espada. Então ele está na vida errada. Então a gente vai e avisa, né? Alguém vai e avisa, ou a consciência dele avisa ele que ele está no caminho da iniquidade. Se a espada vier sobre ele, ele é o responsável pela espada que veio sobre ele. Tá bom, gente? Então o entendimento é exatamente esse. Ezequiel 33, 1 a 4. Deus não tem prazer na vida de ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, que ele morra em consequência da sua impiedade. Deus não tem prazer em que o ímpio morra por sua impiedade. Se ele morrer, a espada que veio é sobre a sua cabeça. Ele é o responsável por sua própria morte, que provocou. Estamos finalizando, né? Estamos agora concluindo a mensagem, tá bom, gente? De hoje. E penso que tenha ficado o quê? Bem esclarecido esse texto de Ezequiel. Se tiver algum questionamento, se alguém tiver algum questionamento, tá bom? Então pode fazer aí a pergunta, colocar aí no canal do YouTube. Então até o próximo vídeo, tá? Que será na sexta-feira, tá bom, gente? Então graça e paz a todos. Um grande abraço.